Oi. Boa tarde. Eu nunca tinha pegado o microfone na mão antes, então eu não sei muito bem como que funciona aqui, tá? Então qualquer coisa tá bom assim? Assim dá pra ouvir também bem? Filé, então. Maravilhoso mundo do CSS. Eu me arrependo demais de ter escolhido esse título. Porque, tem muita coisa. Então eu tinha que separar as melhores features de uma coisa que eu gosto é muito complicado. Então, eu até dei uma roubada ali na separação para mim tentar falar sobre tudo assim, né? Ixi. Foi. Então, eu sou o Gustavo Quinalha, front-end developer na Monk, aqui em Maringá. Essas são minhas redes sociais, todas são Gustavo Quinalha. Depois eu vou passar o link do meu slide, que tem bastante exemplo, bastante link e tal. Eu queria convidar vocês também para conhecer algum dos meus outros slides que eu apresentei nos meetups do Dev Paraná, que tem bastante conteúdo de CSS e os dois primeiros ali de Flexbox. Eu já tinha feito um outro do maravilhoso mundo do CSS, então esse é tipo 2.0. E eu queria convidar vocês também para conhecer o Slack do Dev Paraná, que é a comunidade aqui que a galera, um ajuda o outro, projetos, freela, tudo tem lá. Tem vagas também, então se você está precisando de alguma coisa, você vai encontrar tudo aqui que você precisa. Certo? O CSS, maravilhoso CSS. Eu fiz esse exemplo aqui, tá lá no CodePen, então depois se alguém quiser ver todos os exemplos, tem o link ali embaixo. Muita gente fala que o CSS é fácil, o CSS é simples, né? Tipo, deixa o CSS por último e pensa só nas prioridades, assim, tipo, tira o CSS de prioridade. Tem gente também que fala, vou usar Bootstrap. Não que o Bootstrap seja ruim, eu estou falando que para você usar Bootstrap, você precisa saber o CSS. É igual usar qualquer framework, tipo, você vai usar um Angular, um React. Se você não sabe JavaScript, você não vai conseguir se dar bem. Você vai conseguir fazer um Hello World e tal, tapar os buraquinhos, mas você nunca vai conseguir fazer o que você quer. Então, precisa saber o básico do CSS para a gente poder usar o Bootstrap e fazer umas coisas mais avançadas, né? E por pensamentos assim, que a gente tem sites tão feios, horríveis, e o pior de ser feio é ser inacessível, né? Então o CSS, ele tem o poder de fazer isso aqui. É um site de venda de sapato, bem antigo, né? Acho que era um dos maiores, assim, tal, vendia para o mundo inteiro, tal. E ele era assim, tipo, você não sabe o que ele é, se você não lê tudo, sabe? Então o CSS, ele tem o poder de fazer isso aqui, virar isso aqui, ó. Aonde que a gente ia preferir comprar um tênis, né? Um outro exemplo mais animado, que, tipo, isso ganha, faz a experiência do usuário ser bem bacana, sabe? E a gente também precisa focar sempre no mobile, certo? Então, o que eu quero dizer? Eu quero falar que o CSS, ele é o responsável por fazer a interface e a experiência de usuário. Um dos responsáveis, certo? Não só ele. Mas a parte visual, a parte que realmente vai fazer a diferença ali para o seu usuário, é o CSS. Então, a gente precisa focar no CSS, que a gente vai estar focando na experiência do usuário e na acessibilidade. Então, um bom design, ele mostra a qualidade do seu serviço, do seu produto, do seu aplicativo, né? Do que for. Precisa ser amor à primeira vista. Quando o cara entra no seu aplicativo, lá no seu produto, você precisa conquistar ele nos primeiros 5 segundos ali, senão o cara não vai sentir aquela vontade de usar e tal. Ele só vai, sabe, se tiver uma outra melhor que faça a mesma coisa assim, ele vai optar pela a mais bonita. E às vezes, um bom design, ele não faz tanta diferença. Mas se ele for ruim, aí o cara vai falar, nossa, isso é ruim, não vou usar. Então, o usuário, quando ele entra no seu site, no seu aplicativo,
ele não inspeciona o elemento para ver o que você usa, como você faz. Ele não tem ali o exemplo Applyzer para ver qual tecnologia você usa. Ele está pouco ligando para o que você usa. Ele quer resolver os problemas dele de uma forma foda, entendeu? Então, bem polêmico isso aqui, ó. O back-end só vai fazer a diferença se o seu front-end for bom, certo? Bem polêmico, né? Mas o seu front-end também só vai fazer a diferença se o seu front for bom, certo? É tipo yin yang, um depende do outro. Ou melhor ainda, é tipo as esferas do dragão. Tipo, não adianta de nada se você não tem todas, certo? Então, a gente precisa ter tudo melhor. Imagina se a gente tem o melhor back-end, tipo, seja JavaScript, PHP, Java, o que for, mas de um jeito bom, sabe? Não aquelas gamas. E o front, a mesma coisa, a parte do CSS ali. Então, a gente vai ter simplesmente um produto perfeito, certo? Então, essa parte aqui eu queria mostrar, só uma introdução, qual a verdadeira importância do CSS, que é a primeira visão que o usuário tem no seu produto, é o CSS que vai fazer esse impacto, certo? Então, a gente precisa muito focar no CSS. Então, eu separei aqui, ó, 6 tópicos, bem roubados. Vocês podem ver o último ali, que é o resto, que daí eu englobei tudo. Então, vai ser o seguinte, o que eu preparei, como que eu imaginei, né? Eu vou falar um pouco, sabe, para deixar... Não vou ensinar tudo, mas eu quero deixar vocês com vontade de buscar saber mais, sabe? De pesquisar e tal, de ir atrás disso. Então, a gente vai falar do Flexbox e do Grid Layout, que são os responsáveis pelo template, pelo layout e tal. As animações, que fazem toda a diferença em qualquer aplicativo que a gente vê, qualquer site, uma animação vai fazer a experiência necessária que a gente quer passar. SVG, que também entra em animações e entra na experiência também, né? Tipo, e na performance, principalmente, que quando a gente opta usar um SVG, a gente ganha muito mais na performance, certo? E a estilização, que entra todas as propriedades de estilo, que seria de cor, de sombra, de borda, de texto e tal. E o resto, que daí entra margem, padding, só que tipo, esse margem e essa padding no lugar certo, sabe? Realmente vai fazer a diferença, a gente vai ver melhor já já. Então, como a galera pensa que o CSS é? Margem 10, padding 20 lá, background red e tá pronto lá o seu header, sei lá, sua tela. Mas como realmente é o CSS? Da mesma forma que para a gente fazer um back-end a gente precisa ter uma lógica, tipo, sempre tem tem 500 formas de fazer uma coisinha, certo? Todo mundo concorda? Em qualquer linguagem a gente consegue fazer a mesma coisa, o mesmo resultado, só que de diversas formas. E sempre tem um que tem um ganho melhor, sai ganhando em algum lado ali. Então o CSS é a mesma coisa. A gente consegue fazer um quadrado vermelho de no mínimo umas 15 formas diferentes ali, certo? Então no planejamento entra todo tipo, eu coloquei ali o UI UX, mas tem tipo gente que não tem essa parte assim, né? Então acaba pulando essa parte, mas a gente precisa fazer o estudo, levantar o que precisa, quais as necessidades, o que realmente o usuário quer ver, certo? E o Style Guide também. Eu coloquei um coraçãozinho ali porque eu gosto demais de fazer Style Guide. E eu super indico vocês a começar a ver isso, porque depois que eu comecei a fazer Style Guide, lá onde eu trabalho, nos meus projetos pessoais também, a gente ganhou uma velocidade incrível na forma do desenvolvimento. E fora que com isso a gente consegue ter mais ideias ainda, né? Igual o Macedo ali, a gente tem um projeto Cleanify, então a gente tinha já o plano, já tinha tudo certo, até já tinha as telas, o código pronto. Daí a gente falou, não, velho, a gente precisa mostrar o que realmente o usuário quer. Então a gente parou para pensar,
fez o UI UX e, mudou completamente o nosso sistema, deu outra cara. Tipo, a gente está cada vez com mais vontade de codar, porque sabe que o resultado que a gente vai ter vai ser incrível. Então, junto entra toda a lógica. Então, a gente precisa pensar qual a melhor forma de deixar um quadrado vermelho, certo? Sempre evitando redundância, que tem demais no CSS. Por exemplo, uma margem right 10. Num site, no mínimo, umas 300 vezes, não sei. Num site grande assim, a gente teria essa propriedade. Então, por que a gente não pensar? Se a gente vai usar bastante isso, vamos componentizar só essa classe. Então, a gente cria essa classe uma vez e usa ela mais vezes, ao invés de criar o mesmo código várias vezes. E sempre acompanhando a performance, porque também não adianta de nada ser bonito e tal e não ter performance, né? Então, é a mesma lógica ali do Yin Yang, é um dando a mão para o outro ali sempre junto para ter o melhor resultado. Então eu deixei o Flexbox por último, porque eu fiz uns exemplos assim melhores e tal, vou explicar bastante, e se sobrar tempo a gente vai fazer um live coding ali, se alguém tiver dúvida, a linha no canto, a linha no meio e tal, daí a gente vai resolvendo isso aí. Então, o CSS Grid, ele tem um enorme poder para a gente criar layouts. Diferente do Flexbox, que ele é um sistema com uma dimensão só, que é no caso o eixo X, depois eu vou falar melhor sobre isso. E o Grid Layout, ele é bidimensional, então a gente consegue ter um controle dos itens da div ali, tipo, da forma perfeita, sabe? A gente consegue fazer também sem o CSS Grid Layout, só que o jeito certo agora de fazer template é o Grid Layout, que tipo, qualquer pessoa, qualquer computador assim vai entender que aquilo ali é um template, que é um layout, certo? Então ele é indicado para layout simples ou complexo. Aqui eu peguei uma frase lá do CSS Tricks falando que o Flexbox ele é para componentes menores, templates menores e os componentes, enquanto o Grid Layout é todo o template e de grande escala. Então aqui um exemplo de como funciona o Grid Layout. Imagina que o nosso site a gente faz vários quadradinhos, isso aqui é um código, já vou mostrar mais ou menos. E depois a gente só vai pintando cada quadradinho e falando, ó, aqui é meu header, tipo aqui ó, linha 1, 2, 3, coluna 1, 2, 3. Eu quero da linha 1 a 2 ou a linha 1, que daí ela vai pegar essa área aqui, dependendo do gap dela. E eu quero da coluna 1 a 5. Então ali a gente já vai ter o nosso header, certo? Isso tipo, é perfeito. A gente, para fazer isso, tipo, aqui é um exemplo simples, né? Talvez para fazer esse exemplo aqui não precisa fazer desse jeito. Mas quando é um sistema muito complexo, um template muito complexo, então o Grid Layout ele é perfeito para isso. Como aqui, ó, com essa quebra de conteúdo e colocar esse embaixo e ao mesmo tempo a gente conseguir cobrir aqui, ó, o Flexbox ele não consegue, porque como ele é de uma dimensão só, no caso que a gente quebrou a linha aqui, esse vermelho ele está para baixo daqui. Então com o Grid Layout a gente consegue encaixar sem gambiarra, tipo, do jeito certo. Aqui um outro exemplo, ó, de como ele funciona no código. Então a gente tem um container, div 1, 2, 3 e tal. A gente fala que ele é grid, fala para ele repetir em 3 colunas e frações, pelo tanto de que tem, são 6, certo? Então o grid gap, que é o espaço de fora, e as outras propriedades aqui para deixar o tamanho ali e tal. Então aqui a gente fala, ó, o grid column dele vai do 1 ao 3 e o grid row é o 1. Então a gente pega essa posição aqui, bem simples, bem facilmente. Um outro exemplo aqui, ó, de template. Então a gente tem esse layout aqui, o grid layout seria bem fácil de fazer, ó, só as linhas e a coluna e depois ir colorindo o que é o que. Aqui agora a gente vê um exemplo mais visual dele funcionando. Pode parecer simples isso aqui, mas olha, vê que ele tem bastante componentes, então com o grid layout a gente conseguiria fazer isso aqui
perfeitamente, com esses itens com tamanhos diferentes. Aqui um outro exemplo, ó, igual o da Booking, que ela tem um sidebar ali e outro aqui. Então, com o grid layout a gente consegue o melhor resultado possível, certo? Animações. Eu gosto muito de animação também. Tudo que eu faço eu tento fazer pelo menos uma animaçãozinha ali para não jogar na tela ali de qualquer jeito. Então a intenção aqui também é só tipo deixar vocês com vontade de conhecer mais. Ali tem até todos os links ali para vocês verem como que eu fiz. Então essa é a logo do Dev Paraná. Com poucas propriedades ali do CSS a gente consegue esse movimento. E isso também, velho, eu achei incrível. Depois que eu aprendi essa propriedade que a gente consegue manipular 3D no HTML. Sensacional, tipo, fazer dois lados, alguma coisa assim. Dá pra fazer quadrado, dá pra fazer muita coisa, mas tipo, eu comecei só com dois lados, eu pretendo fazer umas coisas mais bacanas. E animação não é só pra essas brincadeirinhas, não. É pra sites sérios, igual esse aqui é a nossa landing page de um produto que a gente está fazendo lá. Então você pode ver que tudo é animado, nada é jogado seco na tela do usuário. Então ele vai abaixando, ele vai recebendo o que ele precisa ver, ó, quando entra, quando passa de tela, ó, tudo animado, trazendo outra experiência para o usuário. Esse outro exemplo aqui, que até agora eu nem tive tempo para ver o que essa ferramenta Valudio faz. Eu só fiz o GIF dela lá porque eu achei muito foda essas animações, ó. Tipo, é outra experiência para o usuário. Não precisava. Mas a qualidade que mostra isso, tipo, a gente não conhece o que é, mas a gente vê que tem uma qualidade que parece ser bom, sabe? A gente não usou, mas a gente fala, ó, parece ser bom, vamos usar. Se a gente achar uma outra que faz a mesma coisa, mas que é horrível, que tem uma documentação chechela lá, tipo, a gente vai optar por qual? Pela que tem o melhor visual. E também dentro de aplicações, igual aqui é um loader, enquanto estava carregando os usuários ali. E todas as funções aqui são animadas. Nada é seco, ó. Pode ver. Tudo bem maravilhoso. O SVG, que para quem não sabe, o SVG ele é um formato de imagem que ele é legível tipo, para os humanos, assim. A gente consegue ver o código. Deixa eu só falar isso aqui, ó. Então, é perfeito para animações, logo, imagem responsiva, fonte icons, que daí são ícones, loaders, e aí a gente também tem diversos frameworks para brincar com o SVG. Então, esse é um exemplo do SVG, ó. Isso aqui é uma imagem e a gente consegue entender o que ela fala, que é, ó, eu tenho um retângulo na posição X tal, Y tal, com essa classe, então a classe é fill dessa cor, então ela é uma caixa verde, provavelmente, ó, width fill weight 97. Então, só a gente lendo esse código dessa imagem, a gente já consegue saber o que vai acontecer. E um exemplo do CSS aqui, então no caso a gente podia colocar animação, podia colocar muita coisa e brincar com essa imagem. Tem vários exemplos. Esse aqui é um loader que a gente ia usar também no nosso aplicativo, mas a gente acabou optando por outro. Então é um SVG, eu coloquei um nome para cada quadradinho que tem ali e depois só joguei uma animação em cima. Quem quiser ver, ó, o código está ali. Aqui também são ícones. O interessante desse aqui é que eu só linkei a tag image e passei o endereço dela. Tipo ícone 1.svg. E com isso já veio a animação, que o CSS estava dentro do SVG. Sensacional isso. Logo responsiva também. Esse aqui é um outro projeto meu que daí eu fiz esse exemplo só mais para demonstração, né, de como a gente consegue manipular uma logo em tamanhos diferentes. Aqui é um outro projeto lá da empresa onde eu estou trabalhando. Daí eu estava fazendo essa tela aí e a gente pode ver a qualidade da logo e do foguetinho ali, ó. Ele sempre, ó, uma animação bem simples, só coloquei uma transição nela quando clica no botão. Então, ó, aumentei e diminuí a qualidade do foguete, é sempre a mesma, que é sempre a mais perfeita. E a animaçãozinha ali, de quando entra.
falta validar e tal, mas calma aí. Font Icons, que muita gente aqui, certeza, que já ouviu falar do Font Awesome ou do Bootstrap, que tem aqueles ícones bonitinhos lá, que a gente só coloca a classe, book e já aparece o ícone. Aquilo lá nada mais é que um SVG mapeado no CSS, certo? Então, aqui um exemplo, ó, a gente tem tipo, a gente pode ter o menor SVG possível, sei lá, 5x5, e ter qualquer tamanho dele, só pelo CSS, só brincando com o CSS. E loaders também, que é do mesmo projeto meu lá, que a gente consegue fazer temas. Por exemplo, você vai fazer um site de peixe. Não faria tanto sentido um loader rodando, ou sei lá, um quadradinho, um triângulo, alguma coisa assim. Faria mais sentido, sei lá, um peixinho nadando, soltando bolinho, né? Então, a gente consegue trazer esse resultado com o CSS e dar uma excelente experiência. Aqui tem alguns links. Eu aconselho a entrar nesse primeiro aqui, que é do William Justin, o Awesome SVG, que tem todos esses links aqui e 1 milhão de links a mais, então eu convido vocês para dar uma olhada lá depois. A estilização, que entra todo o background, gradiente, box shadow, que tipo, a box shadow no quadrado certo, no lugar certo, vai dar uma experiência, vai ficar muito foda, vai ficar muito lindo e vai trazer um resultado muito bom. Igual ali, ó, podia ser só uns quadradinhos ou aqueles que tem um ícone aqui, outro ícone aqui, não, mas o cara optou por mostrar isso diferente, colocando um gradiente, uma borda ali que chama mais atenção. Um outro exemplo aqui, ó, ultimamente tem se usado bastante headers coloridos com SVG aqui, animação, que, combinando tudo isso a gente tem um resultado muito foda. E detalhe na performance, que tipo, juntando tudo que eu tô falando com Flexbox e tal, em poucas linhas a gente consegue ter esse resultado de uma forma muito eficiente. Um outro aqui, ó, tipo, essa imagem, quando a gente entra, ela não traz um relaxamento pra gente, não dá uma coisa legal, assim, só de olhar, não dá vontade de só ficar olhando essa imagem, tipo as cores, a combinação e tal. E também sites, tipo, deixar um tema bem clean, né? A gente pode também exagerar ou deixar tudo bem limpo, bem simples e tal. Não sei se tá dando pra ver os... Não dá, né? Pra ver uns... Então, tinha uns detalhezinhos aqui, uns risquinhos e tal. Mas, tipo, o único estilo que tem mesmo é no botão aqui e alinhando o texto. E o resto, né? Que daí, como eu falei, a margem certa, o padding, o background certo, no lugar certo, vai trazer o resultado que a gente estava esperando. Então, agora a gente vai falar do Flexbox. Vou tentar agora mostrar para vocês como que funciona, como que trabalha o Flexbox. Muita gente acha que é só colocar lá Flexbox e que já aconteceu a mágica. E muita gente também coloca as propriedades do pai no filho ou do filho no pai. Então o Flexbox tem isso. Algumas coisas são no pai e outras no filho. Certo? Então o Flexbox é um módulo da W3C responsável por ajudar a gente a alinhar os itens e distribuir o espaço entre eles. Então aqui um exemplo do W3 falando que esse é um novo estilo de layout, o Flex Layout, criado para layouts complexos, design para layouts um pouco mais complexos e aplicações da página. Aqui um exemplo que eu fiz para alinhar, igual, eu dividi, a divisão dos dois lados aqui são com Flexbox, então para o responsivo eu alinhei aqui no meio como Flexbox e eu dividi cada parte aqui no Flexbox, aqui também, tipo, aqui é um bloco, ó, e ele está alinhado aqui embaixo. Essa tela também, ó, ela tem bastante blocos, então com o Flexbox ficaria bem fácil da gente fazer isso e responsivo, detalhe, tipo, tudo que eu tô falando é tudo responsivo, não é, tipo, tem que fazer mídia, sem mídia, é um código só, ele já vai se portar tanto para desktop ou mobile.
Aqui uma outra tela com bastante cards. Então a gente consegue administrar assim, todos os containers de uma forma bem diferente, bem simples mesmo. Tipo, com coisa de 5 linhas ali no máximo, a gente consegue alinhar perfeitamente aonde a gente quer. Então, para single page também, ó, alinhar aqui esses negocinhos de feature, texto para cima, cara, a imagem para o outro lado. Aqui, ó, imagem para um lado, texto para o outro, dividido no meio. Dividir aqui o espaço em 3. Então com o Flexbox é bem simples da gente fazer isso. Beleza, mas como que funciona o Flexbox? Na verdade, a imagem pra gente aprender o Flexbox não é essa. Essa é um resumo. Eu optei não colocar ela porque só ia confundir mais ainda, sendo que tipo, com o resumo a gente já consegue entender bem. Então, imagina que essa parte verde aqui é o nosso container e tem o main X e o cross X. O main X ele é o justify content e o align items é o eixo Y. Já a gente vai ver melhor sobre isso aí. Um detalhe é que o Flexbox ele é baseado em container e item, pai e filho. E o pai é o responsável por alinhar e tipo, escolher o melhor caminho para os seus filhos. Tipo, o filho nunca vai se alinhar sozinho, só se ele for rebelde. Daí, se ele for rebelde... Não, é verdade. Se ele for rebelde, aí a gente tem a propriedade Align Self, que a gente só vai alinhar o item, só apenas esse item, enquanto os outros a gente pode alinhar em outro lugar, certo? Então aqui para ficar melhor... então, a parte cinza aqui, branca, era para ser cinza, é o container e a parte verde aqui é o item. Ou, quem quiser entender por pai e filho, aqui podia ter vários itens e tal, é a mesma coisa, só pra gente saber que a gente pode ter bastante, certo? Mas ele é baseado nisso, então, container e item. Beleza, mas como assim? Uma div... A gente coloca lá, classe container, e dentro dessa container a gente tem o item, certo? Então, essa é o pai, ó. Aqui um exemplo melhor. O pai, o filho. O filho está dentro do pai. O item está dentro do container, ok? Então, aqui no container, a gente tem algumas propriedades aqui, já a gente vai ver melhor, do pai. Então, a gente define no container o comportamento onde a gente vai alinhar. No caso aqui, ó, center, center, então eixo X e eixo Y, center. Então vai estar no centro, pronto. E o item tem esse tamanho aqui, com as propriedades para ele, certo? Então aqui, o container, o pai, né? Ele tem a propriedade display, flex ou inline flex, flex direction, que pode ser row, row reverse, column ou column reverse, flex wrap, no wrap, wrap, wrap reverse, justify content e o align itens com as mesmas propriedades que é flex start, end, center, space between, space around, e aqui só no align itens que daí usa para o baseline e para o street, certo? Agora o filho ele tem as propriedades de order, flex grow, flex shirk, flex basis e align self, que daí é o que eu falei dele ser rebelde lá. Então com align self a gente consegue alinhar ele no nosso container. Então quando a gente, no nosso pai, certo, a gente coloca que ele é display block e ele tem esses dois itens aqui com esse tamanho, ele vai acontecer isso aqui. Quando a gente fala que o display dele é flex, opa, o item já vai pro lado dele. Legal? Agora um pouco melhor. Quando a gente fala que ele é display, por default, ele já recebe o flex direction row. Então a gente não precisa disso, mas por padrão, quando a gente seta lá display flex, a gente está setando esse valor aqui também. Então se a gente quiser inverter ele, a gente usa row inverse. Então a div estava lá 1 e 2, deu o inverse, vai para 2 e 1. Só que um detalhe, que não, quando a gente faz essa inversão da direção, inverte totalmente o plano cartesiano. Acho que é plano cartesiano que fala, né? Entendeu? O eixo X, se ele começava daqui para cá, ele vai inverter de lá para cá. E o column também. Então, se a gente colocar que ele é column, vai ficar um embaixo do outro. Se a gente colocar column inverso, um embaixo do outro, só que o de baixo
para cima. Os últimos serão os primeiros, no caso ali. Flex Drop é um detalhe. Todos os itens ele tem a propriedade no filho Flex Bases 300 pixels, certo? Então aqui nesse nosso container que ele tem 300 pixels e o padding dele, a margem dele ali, padding dele no caso, né? Quando ele está no wrap, o que ele vai fazer? Tendo em vista que o tamanho dele é bases, é flex bases, ele vai se comprimir, ele vai se encaixar ali no espaço que tem, dividindo entre o irmão dele, sendo que os dois são 300 pixels, certo? Agora, quando a gente fala que o pai, flex wrap dele é o wrap, sempre que não couber, tipo, como ali tinha 300 pixels e a gente tem 600 pixels, passou de 300 ele vai quebrar, certo? E o wrap reverse ele vai quebrar, só que quando quebrar ele vai inverter. Então aqui um exemplo para a gente alinhar ele aqui. Então a gente coloca lá a propriedade Justify Content, Flex Start. No eixo X a gente vai alinhar ele então no começo, certo? Tipo, não precisaria isso, já é default, mas para a gente alinhar à esquerda, então Flex Start, ele já vem em Flex Start, certo? Só para um detalhe. Então se a gente colocar que o Justify Content dele é Center, ele vai ficar no centro. Detalhe que o container ele precisa ter uma largura. Aqui ele no caso não precisava ter uma altura, por causa que a gente está mexendo só no eixo X, mas ele precisa então de um espaço para ele brincar, ok? E se a gente colocar a Flex End, ele vai para o final, sem mistério, simplesmente com uma linha a gente já consegue definir qual eixo que ele vai ficar. A gente também tem essa propriedade aqui essa aqui bem bacana, que é o Space Between. Aqui eu coloquei 3 itens. Tipo, se eu colocasse ele center, os 3 ia ficar no centro, um do ladinho do outro. Start, os 3 aqui. End, os 3 aqui. Agora, quando a gente coloca Space Between, ele vai dividir o espaço que tem entre os filhos e vai dar tipo uma margem total. Diferente do Around, que tipo, tá vendo? Tá dividido aqui, então dividiu o espaço dele e jogou ele no meio. Sendo que o Around não, ele joga para deixar aqui sempre encaixado certinho, o tamanho que a gente tem. Agora o Align Items, Flex Start, que agora a gente está no eixo Y. Então, para a gente brincar com Align Items, a gente precisa definir uma altura. Aqui eu acho que eu coloquei uns 500 pixels, então a gente consegue, o começo é aqui, o meio aqui e o final ali. A gente não precisaria de uma largura, mas eu deixei só para exemplo. Então se a gente coloca Center, ele vai no centro do eixo Y. Se a gente coloca End, ele vai no final. Então, se nos dois a gente colocar Align Items e Justify Content Center, o eixo Y e o eixo Y vai estar no centro. E assim a gente alinhou a nossa div no centro, certo? Já a gente vai ver melhor. O baseline aqui, o que ele faz? Por exemplo, se a gente tivesse um ícone aqui e um texto, o que ele ia fazer? Ele ia identar a primeira linha do texto com a primeira linha do item e deixar ele encaixado bonitinho. A gente tem também essa propriedade que é bem bacana, bem mágica, que é o Street. Que ele faz, tipo, a gente tem um item que tem 100 de altura, outro 200, outro 300. Se o nosso container, o align itens dele for street, todos os itens vão ter a altura de 300, porque o maior é 300. Então a gente não corre risco de ter aqueles blocos de tamanhos diferentes, sabe? Todos vão ter um padrão. Daí, no caso, é o padrão do maior. Então a gente também consegue inverter as ordens aqui dos filhos. Agora a gente vai falar do item. Então aqui estava a 5 divs normal. Eu coloquei aqui order 2, order 3, order 1, 5 e 4 e mudei totalmente a ordem dos nossos elementos. Flex Grow, que é uma das propriedades mais bacanas do Flexbox também, que, tipo, tudo isso junto que forma o Flexbox. Não tem como você usar só uma coisa ali, você precisa usar ali todo o módulo para deixar bem redondinho a aplicação. Então aqui a gente tinha os 2 itens ali com esse tamanho pré-definido. Então no primeiro eu coloquei, você é Flex Grow 1. Então o que ele fez? Como eu tinha um tamanho aqui no pai,
ele catou e falou, então tem um tanto espaço sobrando aqui, eu vou ocupar ele inteiro. Então ele ocupa todo o espaço que estava sobrando. E a gente já consegue, tipo, fazer ali uma flechinha para voltar, ó, e ali o tipo, se a gente inverter assim, for o item lá, a gente já tem um sidebar ali de um mobile, por exemplo, né? Então aqui no caso embaixo eu coloquei flex grow no outro item e os itens se dividiram o espaço entre o tanto que tem. Se tivesse mais um com flex grow 1, ia dividir em 3, outro em 4 e assim até não caber mais. Tipo, vai cabendo, só vai quebrando o que está dentro, então a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? E tipo, é infinito aqui o número que a gente coloca aqui, tá? Dependendo do tamanho que a gente tem assim para aguentar. Então aqui eu coloquei flex grow 2, ele vai ser tipo 2/3 aqui do nosso container. E aqui o flex bases. Aqui no primeiro exemplo, eu coloquei no primeiro item um width de 1000 pixels, certo? Width. Então ele quebrou aqui do nosso container. E o outro eu coloquei width 500 pixels. Então, tipo, a gente ocorreu isso aqui, ó. O primeiro item quebrou, varou o espaço que a gente tinha e o segundo foi para baixo. Ops. E o segundo foi para baixo. Quando a gente usa a propriedade flex bases no item, no filho, a gente tem esse resultado aqui. O primeiro item ele tem 1000 pixels e o segundo tem 500. Só que eles precisam caber nesses 1000 pixels aqui. 900 e alguma coisa, certo? Então ele vai se ajustar. Então aqui aquela hora que eu falei do rebelde lá, ó. Então poderia estar todos ao centro aqui e no primeiro eu coloco, ó, o align self dele é flex start. Então ele vai lá para cima. Assim também com o center, flex end, baseline e o street. Todas as propriedades do align itens. Ok? Beleza, mas o que mais a gente pode fazer? Acho que não dá pra ver bem, né? Aqui é o seguinte, eu declarei aqui, ó, o container, é o CSS aqui, tá? O container, ele só recebe display flex. Aqui, o wrap, ele só recebe flex wrap, wrap. O no wrap, ele recebe o flex wrap, no wrap, certo? Aqui um outro exemplo, ó. Justify content, nome da classe, ó, Justify content start. Quando a gente colocar essa classe no container, ele vai receber o valor de Justify content flex start. Ou a gente pode fazer com o center e colocar align item center, entendeu? A gente está componentizando o nosso flexbox. E também aqui, como o Bootstrap ou grids baseado em tamanho, como que eu posso falar? Tamanhos pré-definidos assim que a gente precisa setar, tipo, ó, ele vai ter 8% e tal. Então a gente usa aqui, ó, o flex grow, a gente deixa ele 0 para ele não pegar todo o espaço. Então ele nunca vai pegar todo o espaço. E aqui o col2 e tal. Aqui o outro exemplo que eu estou usando ele junto com a @media. Então, quando ele tiver com 768 pixels, eu já uso aqui, por exemplo, o prefixo MD. Então, quando eu colocar lá Justify Content Center MD, ele só vai ficar ao centro quando tiver nos 768 pixels. Legal? Tanto com ordem com todas as propriedades. E assim a gente tem o Bootstrap e eu convido vocês para conhecer aqui o T-Grid, que é um grid que eu fiz também, baseado em Flexbox. Então o Grid Layout e o Flexbox são feitos assim para usar, para um andar com a mão dada assim pro outro, sabe? Então é mágico o resultado que a gente tem com os dois. Então pro final eu deixei aqui uma surpresa, que seria um live code. Então se ficou alguma dúvida aqui nessa parte, a gente vai tentar resolver agora aqui. Valeu. Deixa eu só colocar para espelhar a tela aqui. Eu não lembro o atalho. Eu não vou apertar que vai que desliga tudo. Os nude não, cara. Aqui.
Então aqui, ó, a gente tem o container, que é... Dá pra ver bem aí? O nosso container com width de 100 VW, que é o width view. Então a gente pega o width dele, da tela que a gente tem, e o weight 100 VH, que daí a gente pega o espaço da tela que a gente tem. Então a gente faz isso com JavaScript. Background, a gente deu uma cor ali, pad 20, e as propriedades ali do Flexbox que já eu vou falar melhor, certo? E aqui embaixo o item, margem 10, ó, width 200 com background branco, ok? Eu coloquei uns estilos ali só para deixar mais bonito. A fonte, filé. Então, com isso aqui a gente tem esse resultado, ok? Calma, deixa eu apagar aqui o que é o Flexbox. Vai que vai, é que tá rodando ali já. Ou foi. Certo? Então a gente tem isso aqui, sem as propriedades do Flexbox. Então agora eu vou falar que o nosso container, ele recebe o display flex. Então agora o nosso container, ele é flex. Então lembra daquela propriedade justify content? Então ó, aqui ó, no meu editor a gente vê todas as propriedades que a gente tem para ele, ó. Center, end, start, space around, between. Então eu vou colocar aqui center, e a outra propriedade é o align itens, que eu vou colocar center também. Então com isso aqui, ó, a gente já alinhou ao centro. Então se eu quiser jogar ele lá para baixo, eu só coloco um flex end. Ele não está atualizando sozinho, ó, entendeu? E ele foi lá para baixo. Se a gente colocar aqui flex start, ele vai no nosso eixo, atualiza lá para cima. Legal? Então se a gente pegar aqui também no justify content, que é o eixo Y, e colocar flex end, ele no eixo Y ele vai para o final. Então a gente alinha o item lá no canto. Ó que legal. Que mais? No nosso item aqui, agora, eu vou colocar que ele é flex grow 1. O que é isso? Ele vai pegar todo o espaço que tem. Ó, tá vendo? Ele não... Aquele espaço que tem ali é a borda que eu coloquei, ó. Então a gente pegou todo o espaço que tem. E um detalhe, que ele é responsivo. Opa. Ó, sempre ele vai pegar o espaço total. O que mais que a gente pode fazer? Agora eu vou colocar aqui no HTML. Eu acho que eu não mostrei o HTML, né? Ó, container itens só. Então eu vou colocar aqui ó, uns 4 itens. E a gente vai ver que os 4 itens se dividiram ali. Legal? Quando acabar, você pisa no meu pé aqui. O que mais que dá pra gente fazer? Tá. Vamos fazer aqui um item 2. Vou aproveitar esses minutos que tem, então a gente vai fazendo alguma coisinha aqui. O item 2 ele vai receber o Flex Bases 500 pixels. E o nosso item ali, ele tem ó 200, ok? Então deixa eu tirar o grow dele. Item 2. Se alguém quiser ir perguntando já, eu vou... Pessoal, se alguém já quiser fazer algum tipo de pergunta, a gente pode testar aqui na hora.
Então eu vou colocar aqui no centro, ó. Ó, e a gente alinhou então esses dois itens ali no meio. Agora vamos deixar ele um pouquinho mais responsivo e falar que o flex basis dele é 200 pixels. E a gente tira o width. Então eu vou aumentar aqui também para 700. A gente vê aqui, ó, um exemplo com o wrap. Não tem o flex wrap, certo? Então eu vou colocar flex wrap. Então o que significa isso? Ó, você vai quebrar. Quando a gente precisar de um espaço, quando não caber mais aqueles 700 pixels na nossa tela, ó, viu? Não coube ali, ele quebrou. Ó, a gente tem aqui, quando passou dos 700 pixels ali, a gente tem essa aqui, ó, e ele sempre vai vir responsivo. Tipo, tem 700 pixels, mas ó, como que a gente tem o nosso item responsivo. E no caso de você, por exemplo, ali, a dívida esquerda foi para cima. Se você quiser que fique nessa ordem assim, só que a hora que quebrar, a da direita vai para cima. Dá para usar um reverse? Não, aqui, ó. Só colocar... Não, só mudar, ó. Wrap reverse. Ó. Fudido. Era isso? Só mudamos uma coisinha. Viu como é simples? Não tem dificuldade pra gente. Só lembrando que só essa centralização center vertical, há um tempo atrás, era uma zica braba. Calcular 50%. Nossa, não, tinha que misturar. Sempre morria um pouco. Quando não usava ainda um JavaScript para pegar o tamanho. Antes do PH tinha que fazer a tela cheia, já era uma zica por causa do Sempre se tinha que definir para o HTML, para o bus, sempre o container tinha que ter um tamanho para ele funcionar o 100. Agora com essas propriedades. Dois problemas máximos da informática, né? Nomear variáveis e centralizar vertical. Um deles foi resolvido, né? Exato. Bom, em todas as empresas que eu trabalhei até hoje, nenhuma se preocupava com a parte visual do sistema e o sentimento que o usuário tinha em relação ao que estava sendo apresentado para ele, né? Que, na minha opinião, é muito importante, porque o sentimento do usuário quanto a tudo que você está fornecendo para ele é o que vai dizer se ele vai continuar usando ou não. Se ele 5 segundos ali, né? Isso, se ele tiver a opção de escolher, né? Porque muitas vezes é o que está sendo entregue para ele, então ele tem que usar aquilo. Mas se ele tiver a opção, ele vai acabar seguindo o que for de melhor para ele. Só que assim, quando você trabalha com a parte visual, você entrega o seu trabalho na mão de muitas pessoas que, assim, vamos dizer, leigos, né? Porque nós, como desenvolvedores, temos uma visão e a pessoa leiga vai dizer se está no gosto dela ou não. Né? Porque, além de tudo, você está entregando algo que ela consegue julgar se está bem feito ou não. Né? Então, além de você ter o conhecimento da lógica que você está montando ali, você tem que ter o bom senso do que é bonito, do que é feio. E eu acho assim, essa é uma das grandes partes que eu sinto muita dificuldade e que algumas vezes que eu tentei montar layouts ou alguma coisa, eu me senti um derrotado, né? Porque você fala, pô, aí você tenta, você olha o negócio e fala, não, agora ficou mais ou menos. Aí a pessoa vai lá, olha e fala, não, mas que merda que você fez, né? Então, assim, eu queria saber de você se você teria alguma dica para dar, como que a gente pode adquirir assim, o conhecimento de saber se aquilo lá está bem apresentável ou não. Porque como a gente, né, na maioria das vezes, a gente está focado só com regras de negócio, entregar os dados corretos e a lógica da programação, a gente acaba não julgando
muito bem o que é bem apresentável ou não. Por isso que muitas vezes a gente parte para um bootstrap da vida que acaba padronizando tudo, né? Exato. Por exemplo, muitas pessoas entram em algumas aplicações, vê aquele padrão, então se ela entrar na sua, ela já vai ter uma familiaridade assim com aquilo lá. Então, se tem algum caminho, por exemplo, veja bastante aplicações de tal desenvolvedor e tal, para que a gente siga, para que tenha um bom conceito de que é bem apresentável ou não. Ali eu tenho alguns links da onde eu uso para me inspirar, mas essa parte que você falou assim de ter pessoa leiga, tipo, alguém fica responsável e passa aquela parte para outra. Isso é difícil mesmo, manter um padrão e tal. Por isso que a gente precisa ter um responsável só para o Y, outro só para o X, entendeu? Aí isso entra naquela parte que eu falei do Style Guide, sabe? Então o Style Guide, o que é? É a documentação de como funciona o seu código, do seu CSS. Então, se a gente fizer um Style Guide, a gente vai fazer o Style Guide, o que é? É todos os padrões, todos os botões, todas as... Sabe? Então, se a gente tiver essa documentação, a gente consegue seguir. Tanto que daí o programador ele tem que seguir, né? Daí é mais um padrão que a gente precisa bater firme e seguir para o resultado ser o desejado, né? E a parte que você falou, velho, é mais tipo... Eu tô longe de ser o Y ou X, né? Os meus testes, o que eu faço mais assim é mais me inspirando, sabe? Tirando da ideia. O que eu sou mais assim é perfeccionista, sabe? Então eu pego ali um quadrado e eu vou tacando, vou testando, pesquiso no Google quadrado no Egito, quadrado não sei aonde, e com aquilo eu consigo ter um material que eu acredito que seja bom, por eu ser perfeccionista e ficar em cima até eu conseguir algum resultado que me agrade. Então eu acho que é isso. Então é seguir uma documentação e o padrão sempre. Acho que espero ter respondido. E aí? Aqui, ó. Parabéns aí pela apresentação, muito da hora. Eu tenho uma dúvida em relação à parte mobile ali. Como que fica com essas paradas novas, grid layout, flexbox e tal? A gente continua seguindo aquelas paradas de media carry e tal? Ou como que fica isso? Então, tem coisa que a gente consegue fazer sem isso, só definindo pelo FlexBases e pelo Wrap. E tem coisa que a gente precisa ter um tamanho, tipo, aquilo precisa ter 500 pixels, nem mais, menos só quando tiver em tal lugar, entendeu? Então a gente ainda precisa usar o @media para, tipo, garantir, confirmar que vai ter sempre aquele resultado esperado. Então não dá para parar de usar o media carries ainda. É isso? Mais alguma? Uma aqui. Opa, não, a minha dúvida é em relação, como diz uma coisa que chega quase a ser polêmica, porque ele até falou de bootstrap e você comentou bastante aí do Flexbox. Não sei se tem implementação nova que está saindo do bootstrap, vai utilizar mais Flexbox junto? Só para concluir, mas na verdade tem a ver com isso. Se do teu ponto de vista compensa a gente parar de usar talvez o grid layout para passar para o Flexbox e como que trataria disso em aplicações realmente? O Bootstrap, a partir do 3, ele já usa Flexbox. O Bootstrap 4, que estava tempo para sair, saiu recentemente, ele é do mesmo jeito que é feito o meu grid, o mesmo exemplo ali, até a mesma nomenclatura, é utilizado no Bootstrap. E eu tinha já esse meu projeto das antigas. Então, deixa eu pensar. Tipo... O Bootstrap, ele é bom, tal, igual a gente falou do padrão pra gente seguir. Mas, a gente consegue fazer o mesmo resultado. Tipo, o Bootstrap, ele é feito para servir vários problemas, entendeu? Para resolver problemas em gerais. Agora, quando a gente tem problemas específicos, que a gente, tipo... Bootstrap, ele não vai servir para essas coisas, sabe? Então, a gente está fazendo um aplicativo lá para Minds e a gente precisava de um framework, assim, para pelo menos auxiliar a gente no front, né? Para ser mais rápido. E, a gente tipo, não conseguiu achar alguma coisa que se encaixasse ali, sabe? Daí a gente falou, não, então vamos pegar alguma coisa mais leve e a gente tira esse CSS que tem e a gente monta o nosso, sabe? Então,
não tem por que usar Bootstrap se a gente consegue fazer melhor ali, só rapidão ali, dedicando, sabe? Em algumas horas a gente tem um resultado específico para o que a gente precisa. Acho que é isso. Valeu? É isso? Tem bastante link aqui, ó. Depois... Beleza. Te tem um tempinho, vamos aproveitar um tempinho aqui. Meu GitHub é Gustavo Quinalha. Eu vou liberar agora ali, então se você entrar lá, quinalha.me/css, você vai entrar nesse meu slide aqui, ok? quinalha.me/css e vai ter todos esses links aqui, ó, que eu separei. Então a gente pode... Minha pergunta é meio um pouco de descontração também, mas é uma realidade de muitos. Você passa muita raiva ao testar em vários navegadores, principalmente Internet Explorer? E o que você faz para resolver esse tipo de problema? Meu, como o Flexbox ele já está no IE acho que 9 ou 10, lá no nosso trabalho a gente não precisa focar tanto no IE, só no IE, né? Então... a gente acaba não testando no IE, porque também não é requisição, sabe? Então eu testo praticamente no Chrome e no Firefox, que é os que costumam dar problemas. Então eu uso também, tipo, tem várias ferramentas que ajudam a gente, com prefix, sabe? Então no meu editor eu tenho o auto-prefixer, que sempre que eu faço alguma coisa eu olho lá ele para ver o que eu posso usar para fazer um callback em outro navegador, sabe? Eu não testo assim, visualmente no IE, mas pelos resultados assim, que eu tenho pelo prefixer, a gente já cobre essa parte. E tem o Can I Use lá também, então tipo, tudo que eu uso, antes de eu usar eu já vi no Can I Use, se eu posso realmente usar, né? Mas é isso. Nesses projetos a gente não tinha a requisição de servir IE5, sabe? Então a gente pegou tipo o topo do hype lá e... Entendeu? Acho que é isso. Filé? Aqui, só mais uma aqui na área. Do lance das animações ali, muito da hora. Cerveja. Muito da hora. Mas tem um jeito noob de fazer aquelas paradas ou tem que abrir lá e ver os bagulhos X, Y e... Do SVG? Meu, o SVG é um segredo que muita gente não sabe. Acha que tipo aquele SVG lá, a gente coda ele, faz aqueles desenhos bem loucos lá com código. Não. O SVG, a gente desenha ele em ferramentas de imagens, como Illustrator, Photoshop, e depois, sendo formas, certo? Também não pode ser nada que não seja formas, que tenha estilo. Então a gente consegue exportar pro HTML e CSS algumas ferramentas, tipo, você consegue fazer até animação no editor e exportar o CSS dessa animação. Legal? É isso? Então se alguém tiver mais uma dúvida... Tá. Ô Gustavo, parabéns pela palestra. Eu acho que é um tema que todo mundo fica procurando qual framework, o React ou o Angular, e muita gente esquece do CSS, que é essencial. Eu venho de um projeto que eu fiz em React Native, e, cara, lá é tudo Flexbox. Então, tipo assim, eu fui obrigado a aprender Flexbox mesmo do zero. Então, tipo, a gente fica falando de Bootstrap, fica falando não sei o quê, mas a gente esquece às vezes que a gente vai precisar em algum projeto que a gente tem que buscar, entendeu? Eu quero saber se você usa alguma, tipo, SAS, LES, qual o seu, tipo, starter dos seus projetos, assim. E qual a lib da documentação que você usa também, o Style Guide, se você usa alguma coisa. Entendi. Então, o Style Guide, eu busquei, peguei 1 milhão de Style Guide lá e fui peneirando, pegando o que eu achava válido e tal, junto com os caras lá do trampo, e a gente foi alinhando, né? O legal do que você falou lá do React Native, eu até tinha um exemplo, mas eu tirei. O React Native,